Diz aqui pra mim, quantas vezes você não escutou que ser ator não é uma profissão? Eu já tinha ficado até rica. Não, mas falando sério. Se você falar isso numa roda de amigos ou até perto da sua família, com certeza você vai ouvir que tá. Mas você trabalha do quê? A ironia disso tudo é que quando um artista brasileiro faz sucesso lá nos Estados Unidos, ele vira orgulho nacional. Afinal, ser ator é ou não é uma profissão? Hoje eu vou contar pra vocês a história da profissionalização do ator aqui no Brasil e por que essa profissão é tão subestimada. Mas antes de tudo, deixa o like aqui no vídeo para ajudar o YouTube a espalhar a palavra do teatro por aí. Para que possamos entender essa cultura que o Brasil tem de desvalorização não só do ator, mas de qualquer artista, nós precisamos voltar um pouquinho lá no passado, na Europa, na época da Idade Média. Até porque hoje a gente ainda tem um pouquinho de dignidade. Bem pouquinho. Mas antes, lá na antiga Europa, o ator era completamente marginalizado. Então, lá na Idade Média, a população, principalmente os burgueses, enxergavam os artistas como boêmios e nômades, ou seja, traduzindo para o português, claro, de hoje, um bando de vagabundos. Quando a arte e os europeus chegaram aqui no Brasil, não foi nada diferente. Antes disso, todas as companhias de teatro eram itinerantes, ou seja, viajavam pelas cidades e enfrentavam preconceito da Igreja Católica e, claro, da sociedade. E até o início do século XX, a profissão de ator era vista como uma profissão sem estabilidade. Não que hoje tenha alguma. E essa instabilidade não é só para os atores não, tá? Tem um monte de engenheiro dirigindo Uber. E por conta dessa rotina não convencional, a visão de que atores não trabalhavam de verdade já estava enraizada. Mas na realidade e no dia a dia não era isso que estava acontecendo. Os atores passavam dias, semanas ensaiando, criando seus espetáculos e enfrentando dificuldades que outras profissões geralmente não precisam enfrentar. Lá, seu escritório, com café, das 8 às 6. Mas foi só em 1950 que o nosso país começou a considerar que atores eram profissionais, que eram trabalhadores. E aí grandes nomes começaram a surgir no teatro brasileiro, como Paulo Altra. Gente, o nome dele não sai. Paulo Altra. E também a nossa rainha diva maravilhosa, Fernanda Montenegro. Inclusive, se você tiver curiosidade de saber como era, eu super recomendo que você leia essa biografia. Vão ter fatos riquíssimos da história do teatro de São Paulo e do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, né? E não só sobre isso, mas também sobre a história da família dela, que também veio da imigração italiana, enfim. Essa biografia é maravilhosa. Tem fotinhos dela nas atuações, da família dela, enquanto eles estavam nessa fase, assim, só leiam, vocês não vão se arrepender. Inclusive, vou deixar o link desse livro aqui embaixo na descrição. Foi desses grandes nomes que veio a luta pela regulamentação da nossa profissão, também dos nossos direitos trabalhistas e, é claro, do reconhecimento. Tudo que nós vemos hoje na TV e no teatro veio a partir dessa resistência. Hoje, ser ator exige formação, especialização e muito trabalho árduo. Mas mesmo assim, a luta pela valorização da nossa classe continua. Porém, existe um fascínio dos brasileiros pelos atores estrangeiros, principalmente quando eles vêm de Hollywood. Tenho plena noção de que eu tô falando isso com a camiseta do ET, tá? É aí que entra a nossa querida síndrome do vira-lata. O brasileiro não acredita que o que ele produz é bom o suficiente, às vezes ele nem consome aquele conteúdo e sempre dá o aval de qualidade para os outros países. O que é uma pena, porque ele só enaltece quem é daqui quando vai para lá. Um grande exemplo disso é o Wagner Moura. Excelente ator, em excelentes produções de filmes brasileiros, mas grande parte da população só começou a exaltar o trabalho dele depois que ele foi para Narcos na Netflix. Ou seja, além de todos os perrengues que a gente já passa, o nosso talento só é considerado quando tem o selo de aprovação estadunidense.
Deu uma bad gravar esse vídeo. Se você gosta de assuntos relacionados ao mundo de artes cênicas, teatro, TV, não deixe de se inscrever aqui no canal. Também deixe aqui nos comentários sobre os assuntos que você gostaria de ver por aqui. Um beijo e eu vou!